Bom dia a todos. Que a paz do nosso querido irmão, nosso Mestre Jesus, seja conosco nessa manhã linda de domingo. Todos nós desejamos a liberdade. É um bem almejado por todos. Mas talvez a liberdade ela seja compreendida de forma diferente pelas pessoas. Estamos vivendo, numa época em que às vezes ela é questionada. Pessoas acham que deveriam ter mais liberdades para fazer isso ou aquilo. Mas será que realmente entendemos bem o conceito do que é sermos livres? Bem, a liberdade para aquele que está encarcerado, que foi preso devido a algum crime que cometeu, a liberdade seria finalizar a sua pena, conseguir a liberdade, um habeas corpus. Para um jornalista, liberdade seria ter o pleno direito de poder publicar suas notícias sem que elas sejam censuradas pelos órgãos de justiça do nosso país. Pelo blogueiro seria a liberdade de poder escrever qualquer coisa livremente, sem que a sua página fosse bloqueada ou tirada do ar da rede social. Para aquele que gosta de provocar, que gosta de fazer arruaça, liberdade seria poder dizer qualquer coisa e até mesmo ofender as pessoas sem ser responsabilidade por isso. Liberdade para um país que vive, às vezes, sob um regime autoritário, opressor, seria substituir aquele governo, conquistar a democracia. A época de Jesus, a liberdade para os hebreus, para os judeus, conterrâneos, contemporâneos do Mestre, seria adquirir a liberdade política, porque a Palestina vivia sob o jugo do Império Romano. Eles tinham algumas liberdades religiosas, mas não tinham soberania como nação. Então, para eles, a conquista da liberdade seria isso. Como seria hoje, por exemplo, no mundo atual, para o Tibete, para outros povos conquistarem a sua liberdade. Então, observe que esse conceito ele varia muito de pessoa para pessoa. Para aquela criança que frequenta a sala de aula, muitas vezes entrando numa aula tediosa, a liberdade seria tocar o sinal, ela poder ir para o recreio. Quer dizer, até mesmo ali para uma criança, para um adolescente, liberdade é poder ir a festas, voltar a hora que quiser, sem que os pais fiquem ali colocando limites. Para o bom vivant, infelizmente, liberdade seria poder conquistar pessoas, ter relacionamentos fúteis, sem um vínculo sério. Em todos esses casos, nós vemos que o conceito de liberdade varia de pessoa para pessoa, de grupo para grupo. Alguns conceitos são nobres de liberdade de expressão, liberdade de pensamento, liberdade de ir e vir. Outros conceitos, outras visões sobre liberdade, nem tanto, daquela pessoa que usa sua liberdade para machucar o semelhante. Esse não é um conceito nobre, considerando os valores imortais da vida. Mas, no que nos toca aqui como espíritos imortais que somos, qual é o conceito de liberdade? Bem, nós sabemos que temos um Criador. Paulo de Tarso já nos dá uma dica: tudo posso naquele que me fortalece. Está aí embutido a sua crença em Deus, o nosso Pai, o Criador, soberano do universo, que fortalece aquele que crê em Deus, que crê na sua providência, na sua magnanimidade, na sua misericórdia, na sua bondade, a tal ponto que o crente se sente forte. Não aqui a força que o mundo entende, porque o mundo entende a força baseada no dinheiro, no poder, na violência, mas no ponto de vista espiritual a força está na capacidade de nós realizarmos espiritualmente o bem para o semelhante. Jesus, quando nos disse que a maior de todas as leis, aquela que resume todas as demais do universo inteiro, reside na lei do amor, que consiste em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, Ele nos deu um norte daquilo que deve pautar a nossa existência. Se os nossos valores, as nossas atitudes, se as nossas crenças estão alinhadas, harmonizadas com essa lei maior de amor, então estamos fazendo o bem. Caso contrário, estamos fazendo o mal ao semelhante, à sociedade,
ou a nós mesmos, às vezes, né, por interpretação de forma equivocada desse conceito da lei divina, da lei do amor, muitas vezes nós agimos mal, fruto da nossa ignorância, da nossa falta de conhecimento, da nossa imaturidade espiritual. Mas estamos aprendendo, estamos evoluindo, assim como aquela criança ali está aprendendo na escola, né? E cada vez mais ela vai se tornando sábia, vai ampliando o seu horizonte. Espiritualmente também nós já fomos muito piores do que hoje somos, como coletividade, como individualidade, e continuamos nesse progresso, né, rumo à perfeição. Falamos aqui de Deus, né, que é o Criador, aquele que criou o nosso universo conhecido, que criou os seres inteligentes da criação, nós, espíritos, aquele que criou leis perfeitas e imutáveis que regem o funcionamento do cosmos. E existem várias dessas leis que podem ser estudadas. Allan Kardec, em um livro dos Espíritos, de uma forma muito didática, organiza essas leis em 10, como lei de liberdade, que é o nosso foco hoje, lei de sociedade, lei de progresso, lei de conservação, lei de destruição, né, que implica na transformação necessária para daquela mudança surgir algo melhor, e lei de justiça, de amor e caridade, que é a mais importante delas. Nós hoje já temos uma visão um pouco mais sofisticada de Deus, um pouco mais apurada, graças à nossa evolução que caminhou. Mas nem sempre tivemos essa visão um pouco melhor de Deus. Vou dar aqui alguns exemplos. Entre os romanos antigos, como também entre os gregos, havia uma mitologia que era a admissão de vários deuses, o politeísmo, poli muito e teísmo de Deus, quer dizer, de muitos deuses. Mas segundo os romanos haveria um que era o principal, que era o Zeus, que era o deus dos céus e do trovão, que tinha o seu poderoso raio. Eles também faziam estátuas desses deuses, não é? Era uma visão interessante para a época, mas hoje nós observamos de forma simbólica, de forma histórica, né? Porque sabemos que não há muitos deuses, há um só Deus soberano. Entre também os chineses antigos, nós vamos encontrar uma visão mitológica. Observem que todos os povos, em todas as épocas, de alguma forma, estabeleceram visões de Deus, o que mostra que a crença na divindade é algo inato do ser humano. Não se restringe a uma cultura, a um povo, a uma época. E é muito interessante essa mitologia chinesa. Diz que ela fala de uma profusão de dragões, serpentes e o mito da criação do mundo datado de 600 anos antes de Cristo. Segundo essa mitologia, o criador gigante, né, que era um dragão, saiu de um ovo e começou a criar o mundo usando um cinzel para esculpir os vales e montanhas da paisagem. Observe como é poética essa visão deles, dos chineses antigos. Em seguida, esse criador colocou o sol, a lua e as estrelas no céu, e morreu assim que as tarefas tinham terminado. E a morte do criador gigante era uma parte essencial desse processo de criação, porque os fragmentos do seu corpo ajudaram a formar o mundo. Por exemplo, o crânio desse criador formou a abóbada celeste, sua carne deu origem ao solo, seus ossos se transformaram nas rochas e seu sangue criou os rios e mares. Seu último suspiro produziu o vento e as nuvens, enquanto o seu suor transformava-se na chuva. E a parte mais interessante, seu cabelo caiu na terra, criando a vida vegetal. E os piolhos escondidos em seus cabelos forneceram a base para a raça humana. Então, segundo essa visão dos chineses antigos, nós viemos dos piolhos. E como o nosso nascimento exigiu a morte do Criador, fomos amaldiçoados com a tristeza eterna. Olha só que interessante essa ideia. Porque fizemos alguma coisa errada, porque para nós sermos criados, segundo essa mitologia, o Criador precisou morrer e com isso fomos amaldiçoados. Observe uma semelhança com também a visão de Deus entre os hebreus.
Todos aqui conhecem a história, não é, de Adão e Eva, mitológica também, simbólica também, metafórica, não é para a gente levar o pé da letra, que eles viviam felizes ali no paraíso, mas que houve ali a tentação, eles comeram daquele fruto proibido, de lá eles não podiam comer. Não se fala o porquê, só fala que não podia. E devido a essa desobediência ante uma ordem divina, eles foram amaldiçoados, né? Daí vem a questão, né, do pecado original. A gente não sabe, mas muitas dessas ideias, né, de amaldiçoar a raça humana devido a um erro que foi cometido, não é? Você observe que ela não existe apenas entre os hebreus, ali na mitologia de Adão e Eva, mas também os chineses antigos, né? Talvez haja algum motivo, né? Talvez os conhecimentos, eles se multiplicaram, né? Um povo ali teve uma ideia, e aí aquela ideia foi conhecida por um outro povo, que aperfeiçoou aquela ideia, que adaptou à sua cultura local, e assim, não é? Eles foram construindo mitologias. É interessante conhecermos do ponto de vista histórico, porque faz parte da história da humanidade, mas nós temos que entender essas visões de forma bem distante, fruto ali do amadurecimento humano, porque depois nós tivemos Jesus, 1300 anos depois de Moisés, e a visão que Jesus nos traz de Deus é completamente diferente da visão de Moisés. A visão de Moisés era um Deus exclusivista, parcial, um Deus que era apenas dos hebreus. Os demais povos que eram idólatras, porque eles adoravam múltiplos deuses, eram povos considerados inferiores. Aí já começa uma coisa perigosa, né? Quando um povo se acha escolhido e começa por conta disso a achar que o outro povo é inferior. É um Deus dos exércitos, um Deus que fulmina aqueles que ousam ir contra o povo escolhido por Deus. Então nós observamos aqui uma visão, digamos, antropomórfica de Deus. Tanto é, até voltando aqui, essa figura, né, na verdade essa pintura, que é um afresco, né, feito por Michelangelo no teto da Capela Sistina no Vaticano, em Roma, mostra ali um Deus, né, de longas barbas brancas, né, porque ele deveria ser velho, deveria ser antigo, né, porque o mundo, né, é antigo. Mas observem que ele é pintado, ele é retratado com formas humanas. Ainda uma visão acanhada de Deus. E por ter formas humanas, ele naturalmente acaba incorporando virtudes e defeitos humanos. Porque é um Deus que se vinga, é um Deus que tem ira, um Deus que se chateia, um Deus que se magoa. Mas será que Deus se magoa? Será que Deus se chateia? Será que Deus pode ser tomado por ira? Claro que não. Mas na visão acanhada que eles tinham, eles ainda como sociedade, era uma sociedade ainda bastante violenta, bastante embrutecida, onde as pessoas se encolerizavam, bom, ainda hoje, né? Nós nos encolerizamos muito, nós nos vingamos, nós fazemos o mal a semelhante, e por conta disso, ao longo da história, acabamos projetando esses defeitos humanos na visão do Criador, achando que Deus também deveria ter esses defeitos. Nada mais longe da verdade. E Jesus veio mostrar um Deus diferente, um Deus que, para nós o compreendermos completamente, para nós o enxergarmos, nós precisamos ter a pureza de coração. Obviamente aqui quando Jesus fala, né, no Sermão do Monte, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, ele não está falando de nós enxergarmos a Deus com os nossos olhos físicos. Ele fala de uma compreensão divina, uma compreensão da natureza divina, que para nós termos essa compreensão elevada, nós precisamos purificar o nosso coração. Quer dizer, não basta apenas nós termos atos dignos, honrados, nobres, precisamos também termos o nosso pensamento purificado. Jesus fala que Deus é nosso Pai, portanto não é um Deus apenas criador, é um Pai que nos ama profundamente, e é um Pai nosso de todos nós, um Pai de Jesus e um Pai de nosso, porque nós somos irmãos de Jesus.
Nós sabemos que existem correntes religiosas que defendem que Jesus é Deus, né? Aquela visão da Santíssima Trindade que existe no catolicismo. Nós respeitamos, mas obviamente não concordamos. Deus é o Criador, Jesus é nosso irmão. É um irmão mais velho, é claro, um irmão que foi criado por Deus antes de nós, que já teve oportunidade de evoluir, de crescer, de se tornar um puro espírito. Mas um dia todos nós chegaremos lá. Um dia todos nós seremos como Jesus é hoje. Espírito que tem a pureza de coração, de tal forma que se sente uno com Deus. E ele fala isso nos evangelhos. Talvez essa passagem tenha sido mal interpretada e as pessoas acharam então, Jesus falou que está uno com Deus, está unificado com Deus, portanto Jesus e Deus representam uma só pessoa. Não, é que ele cumpre as ordens do Criador de forma tão ampla e natural, né, que é como se o Deus se expressasse através de suas palavras, de seus atos, de seus pensamentos. Mas Jesus é um espírito, é um ser criado por Deus. E o que nos diz o Espiritismo? Bom, a visão espírita de Deus, obviamente, não contradiz o que Jesus nos diz, de forma alguma. Afirma que Deus é nosso Pai, de infinito amor e misericórdia, o Criador do universo, é um Pai de todos nós, amoroso, é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Resposta à questão número 1 de O Livro dos Espíritos. E Deus criou 2 elementos gerais: o fluido cósmico universal, que é uma matéria elementar, primitiva, etérea, sutil, que permeia todo o nosso universo. E ele também criou o princípio inteligente. Da transformação do fluido cósmico universal, modificação de suas propriedades, nós temos toda a variedade de matéria encontrada na natureza. Esta mesa, a água que nós bebemos, o alimento, o nosso corpo físico, o universo natural, material estudado pela ciência. Tudo isso é transformação do fluido cósmico universal. E esse princípio inteligente também evolui e se individualiza, até o ponto que ele atinge um estágio tal de evolução, que esse princípio inteligente já é tão complexo, tão sofisticado, que ele passa a ter consciência de si mesmo, consciência da sua existência, imortalizada naquela célebre frase de Descartes, filósofo Descartes, que diz: penso, logo existo. Quer dizer, ele tem consciência da sua existência porque pensa. Nós somos seres pensantes. E quando o princípio inteligente, passando pelos estágios inferiores da criação, por nossos irmãos menores, ele se individualizou, já evoluiu, aí ele passa a encarnar em um corpo físico humano. Nas suas primeiras encarnações como ser humano, agora esse já espírito, podemos dizer assim, naturalmente, que ele é ainda bastante ignorante. Ele quase não tem liberdade de ação, age mais por instinto. E o instinto é necessário para a nossa sobrevivência, para a nossa evolução material. Então, nessa fase, nas primeiras encarnações como ser humano, o espírito tem mais instinto e quase nada de sentimentos e de livre-arbítrio. Mas felizmente, esse ser humano evolui, ele vai aprimorando a sua capacidade de pensar, de refletir, não é? Como bem simboliza essa escultura trazida por Auguste Rodin, famosíssima, chamada O Pensador, que todos nós somos seres pensantes, dotados de inteligência, dotados da capacidade de refletir sobre o nosso mundo. A partir do momento que nós refletimos sobre o mundo, nós passamos a questionar: quem somos nós? De onde nós viemos? Qual é o nosso propósito nessa existência, nessa vida?
Para onde nós iremos após a vida, após o fim da vida física? Esses questionamentos embasaram o nascimento da filosofia. E também, através de reflexões, de tentativas de explicar o nosso universo com base na razão, na lógica, em experimentos, nasceu a ciência. Essa poderosíssima ferramenta humana que desvenda os segredos, não é? As leis criadas por Deus. Muita ciência nos aproxima de Deus, ao contrário do que se poderia imaginar, não é? É claro que às vezes ali o indivíduo pode se perder na soberba, na arrogância, na vaidade intelectual, por muito saber, por muito conhecer, e por conta disso, às vezes acaba renegando a existência de um Criador. Deus é tão justo, é tão amoroso, é tão misericordioso que Ele permite até isso, que nós possamos negar a sua existência. Porque Ele sabe que essa negação ela é temporária, é transitória, fruto ainda da nossa ignorância espiritual. A doutrina espírita então nos esclarece que nós somos criados por Deus simples e ignorante. Mas é uma metáfora para dizer que nós somos criados com uma página em branco, sem defeito nem virtudes, sem nenhuma conquista, mas com todo o potencial para nós conquistarmos, para nós progredirmos e evoluirmos. Temos livre-arbítrio, que se desenvolve à medida que progredimos. Enquanto a humanidade estava ali, né, brigando pela sobrevivência, vivendo como nômades, não é? Ainda não tinha, talvez, descoberto o fogo, ainda não tinha inventado a roda, não é? Descoberto a existência da roda, ainda não tinha conseguido desenvolver muito bem ali os seus instrumentos, vivia nos rudimentos da idade das cavernas. Ali o nosso livre-arbítrio era muito pequeno, a nossa liberdade era muito pequena, vivíamos muito pouco, vivíamos mais para o instinto. Talvez cometêssemos crimes, né, motivados pela necessidade de sobrevivência. Matássemos uns aos outros, talvez, possivelmente, com muito mais frequência do que é hoje. Mas, nesse exercício, nesse contato com a matéria de reencarnação e reencarnação, esse espírito foi evoluindo, intelectual e moralmente. E o que é maravilhoso, nós jamais perdemos aquilo que nós conquistamos. Que nem uma criança que aprende a ler e escrever, ela jamais vai desaprender aquilo. Ela pode eventualmente repetir de ano. Ela pode mudar para uma escola um pouco mais atrasada, mais difícil, porque ela não estava bem adaptada àquela escola. Ela pode atrasar o seu evoluir, né, no conhecimento, em sabedoria, mas ela jamais perde aquilo que ela já conquistou. Espiritualmente também. Uma vez que nós conquistamos algo, nós não perdemos aquilo. Talvez alguém possa questionar: puxa, mas eu conheço alguém que era aparentemente bom, um pai de família honrado, honesto, e de uma hora para outra, motivado por ciúmes, por um motivo fútil qualquer, acabou cometendo um grande ato de violência para com a sua própria família e acabou sendo preso. Essa pessoa regrediu de forma alguma. Essa pessoa revelou aquilo que ainda existia dentro dela, mas que estava escondido, aquela fera interior que infelizmente não pôde ser completamente domada nessa existência. Ele já tinha conquistado algumas virtudes, mas ainda não tinha domado completamente o seu espírito, e ele acabou se revelando. Então não houve uma involução, uma volta na sua conquista espiritual. Isso jamais acontece. E somos, por conta disso, responsáveis por nossos atos. Colhemos o que semeamos, né? Ou quando, como diz Jesus, a cada um segundo suas obras. Nós somos criados por Deus quase uma página em branco. E nós vamos escrevendo essas páginas com o nosso próprio punho, com o nosso próprio esforço, com o nosso próprio mérito, ao longo de muitas existências. Ao final, chegaremos a esse estágio de perfeição, a qual Jesus já chegou. Mas não seremos privilegiados, não,
porque Deus não força a evolução de ninguém. É claro que existem leis que nos empurram para a evolução, que colocam meios ali que nos farão progredir, mas não existe uma evolução forçada, porque se fosse assim, onde estaria o mérito da nossa conquista? Que nem uma criança que vai ali passar por uma prova, por um teste, para ver se ela tem conhecimento e assim evoluir de classe, passar por uma classe mais avançada, eliminar aquela matéria. Criança, adolescente, jovem, que seja. Naquele momento ali, o professor que esteve ao lado daquele jovem, instruindo, amparando, orientando, naquele momento do teste, da prova, ele tem que deixar o jovem sozinho ali. Ele tem que passar por aquilo, demonstrar que sabe, que tem conhecimento e que por conta disso vai ter o mérito de avançar de sala. Será uma conquista dele. Se o professor fosse lá e respondesse as questões por aquele jovem, que incentivo ele teria para estudar? Que incentivo ele teria para aprender? Porque ele saberia que em determinado momento alguém responderia as questões por ele. Da mesma forma acontece na escola da vida. Nós temos os nossos orientadores espirituais, todos nós. Em momentos de prece podemos recorrer a eles, entrar em contato, receber inspirações para que decisões tomar. Eles nos fortalecem, nos ajudam nas dificuldades, nas provas, nas experiências dolorosas da vida que todos nós passamos. Mas nenhum orientador espiritual, por mais amoroso que seja, poderá livrar o seu tutelado da prova necessária para o seu aprendizado. Porque se ele assim o fizesse, ele tiraria ali a capacidade de aprendizado do ser. Por isso que Deus coloca na vida diversos obstáculos para nós, são provas necessárias ao nosso amadurecimento espiritual. É claro que diante das dificuldades nós rogamos a Deus para que aquele obstáculo seja removido. E eventualmente o obstáculo de fato é removido quando temos condições espirituais para isso. Quando nós já aprendemos e assimilamos bem a lição que aquele obstáculo está para nos mostrar. Caso contrário, o obstáculo estará ali, não para nos machucar, para nos castigar de forma alguma, mas para nos fortalecer. Porque uma vez ultrapassado aquele obstáculo, nos sentiremos melhores, mais livres. Aquela conquista será nossa, a cada um segundo suas obras. Ou conforme um provérbio chinês, não é? A semeadura é livre, temos liberdade de ação, de agir, de pensar, de fazermos o que quisermos, mas a colheita é obrigatória. Não adianta nós semearmos flores, ou melhor, não adianta nós semearmos espinhos esperando recebermos ao final flores. Não, semeamos espinhos, vamos colher espinhos. E esse espírito em evolução, ele nasce, morre, renasce ainda, progride sempre, tal é a lei. Essa frase foi escrita no dólmen do túmulo de Allan Kardec em Paris, nessa construção, está lá talhado na pedra. E assim somos nós, evoluindo rumo à perfeição. Essa aqui é uma imagem que simboliza a nossa evolução e também a escada de Jacó. Jacó era filho de Isaac e neto de Abraão, um dos patriarcas dos hebreus. Nós vamos encontrar ali no Antigo Testamento muitas passagens como o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E Jacó teve 12 filhos e deles se originaram as 12 tribos do povo hebreu. Pois bem, Jacó certa vez teve um sonho, e nesse sonho existia uma escada infinita ligando a terra até o céu. E nessa escada subiam e desciam anjos, a todo momento, mostrando a interligação entre o plano terreno, material e espiritual, mas também simbolizando a nossa evolução espiritual. A diferença é que, como vimos, uma vez que nós subimos um degrau nessa escada, nós não voltamos. Uma vez que nós conquistamos algo, nós jamais perderemos aquilo que foi conquistado. Portanto, nós podemos entender alguns conceitos, desmistificar algumas ideias errôneas. Por exemplo, é muito comum muitas pessoas dizerem: isso estava escrito já.
é o seu destino. Entre os árabes não existe a expressão maktub, estava escrito. Mas será mesmo? Existe azar? Existe sorte? De forma alguma. De forma alguma. Deus não joga dados, porque senão, qual teria o mérito a pessoa? Foi a sorte que me fez conquistar, né, esta posição ou esta habilidade. A pessoa nasceu e já ali com 2, 3 anos já toca um instrumento musical, toca o piano maravilhosamente bem. Sorte? Produto ali da combinação fortuita dos genes? De forma alguma. Essa pessoa já teve a oportunidade em existências anteriores de exercitar a habilidade da música, especialmente no caso aqui no exemplo que eu citei do piano. E aquela habilidade foi exercitada de forma tão sublime, de forma tão intensa, de forma tão aperfeiçoada, que aquilo se manifesta de forma natural, como uma ideia inata, desde a tenra infância. Não é sorte, não é combinação de genes ali dada ao acaso. Não existe acaso, não existe sorte também, não existe azar, né? O que existe é livre-arbítrio e responsabilidade, liberdade de ação, mas a nossa liberdade vai aí, a liberdade de pensar, de agir, de falar, mas as consequências dos nossos atos aí já tem um determinismo divino, não é? Qual o bumerangue, nós jogamos, mas ele volta, não é? Tudo é a lei do retorno, é a responsabilidade. E aí nós nos defrontamos com as escolhas que nós temos que fazer. Paulo de Tarso tem uma frase maravilhosa: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso sair aí falando mal das pessoas, prejudicando o semelhante, eu tenho liberdade para isso, mas nem tudo me convém. Aliás, até coisas que o mundo aplaude e até mesmo incentiva, através das mídias, né, através dos valores materiais mundanos, tudo me é lícito, mas será que tudo aquilo que o mundo coloca me convém? É uma reflexão que cabe a cada um de nós fazer, porque cada um está num estágio próprio de evolução, tem a sua experiência própria. Não temos aqui o direito de ficar apontando o que cada um deve ou não deve fazer, mas nós temos capacidade de pensar, de raciocinar, de refletir. E o Espiritismo nos esclarece muitas coisas, esclarece o nosso objetivo aqui nessa existência. Lembram-se daquelas perguntas fundamentais da filosofia? Quem nós somos? Somos espíritos imortais, criados por Deus. De onde viemos? Viemos do mundo espiritual, já tivemos muitas existências. Qual é o nosso propósito aqui nessa vida? Progredir, evoluir. Sofremos as consequências daquilo que nós fizemos a outras pessoas, nesta ou em existências anteriores. É esse o nosso objetivo nessa encarnação, na escola da vida. E para onde nós iremos? Ao final da vida física, retornaremos à nossa pátria espiritual de onde nós viemos, para continuarmos também a nossa evolução, planejarmos uma nova existência física. Então o entendimento desse propósito existencial muda a nossa vida. Passamos a olhar os acontecimentos de uma forma diferente. As nossas dores ficam um pouquinho menores porque sabemos que elas são transitórias, passageiras. Jesus já dizia: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. A consolação pode não vir nessa existência, mas virá no plano espiritual, desde que nós tenhamos aprendido a lição daquela aflição. Por isso que quando uma dor nos chega, pode ser uma doença, uma perda financeira, a partida de uma pessoa amada para o plano espiritual, que nos causa sofrimento, dor, é claro, natural. Mas o que essa situação dolorosa, esse obstáculo na vida tem a nos ensinar espiritualmente? O que eu tenho a aprender com aquilo? Que lição eu preciso amadurecer? Talvez seja a lição da paciência, a lição da humildade, a lição do perdão, a lição do desapego, da resignação. Se nós refletirmos, e nesse momento de reflexão, os nossos amigos espirituais se aproximam de nós, porque veem que nós abrimos um canal maravilhoso ali de comunicação,
e eles vêm nos inspirar, nos trazer ideias que talvez nós não percebamos de imediato no nosso consciente, mas ficará registrado em nós. E às vezes nós dormiremos e no dia seguinte, como um insight, aquela ideia virá à tona. Fala, puxa vida, eu tinha aquele problema, agora já tenho uma solução. A prece nos traz essa oportunidade. Emmanuel faz uma interessantíssima comparação. Diz ele que tem um viajor ali no meio de um bosque, não é, lamacento, areia movediça, está escuro, não existe lua, a serração está muito baixa, ele não consegue enxergar para onde anda, mas ele precisa continuar, porque animais perigosos estão no seu encalço. Mas se ele caminhar rápido demais, ele pode se ferir, ele pode cair num precipício, entrar na areia movediça, se afogar. Então o que ele faz? Ele acende uma pequena lanterna. Aquela pequena luz vai iluminar o seu caminho. Os espinhos continuam ali, a areia movediça está a colar, os animais peçonhentos estão no encalço, não mudaram, a nuvem continua baixa, mas agora ele sabe por onde caminhar com segurança. É assim a prece em relação a nós. Muitas vezes ela não tira os obstáculos ali do nosso caminho, mas ela nos torna fortes para ultrapassarmos os obstáculos. E assim teremos a nossa própria conquista espiritual. E ao final seremos fortes porque nós conquistamos. Não será um privilégio, será uma conquista. Isso nós temos que aprender. Não existem privilegiados para Deus. Todos tivemos o mesmo ponto de partida, as mesmas oportunidades. E através da nossa liberdade vamos construindo a nossa história rumo à perfeição. Então, neste momento de liberdade e escolha, possamos refletir. O mundo talvez aplauda determinada atitude, determinada conduta, mas será que isso me convém espiritualmente? Esses dias eu li uma reportagem e eu quis ler para ver até onde ela chegava, falando assim de poligamia como se fosse algo comum, como se fosse algo a ser incentivado. E nós sabemos pela doutrina espírita que representa um atraso do ponto de vista espiritual, porque as relações de afeto devem ser desenvolvidas com respeito, com fidelidade, com cumplicidade. E na poligamia, infelizmente, não há isso. Mas o artigo descrevia, dava dicas e tudo mais. Eu falei, como caminha a nossa sociedade. Talvez alguém leia aquilo e ache que aquilo é legal. Eu tenho a minha esposa, então vou traí-la, né? É interessante, é ser descolado, o mundo aplaude isso, mas não me convém espiritualmente, porque quem faz isso se degrada moralmente. É só um exemplo. E nessa nossa caminhada, naturalmente que nós vamos tropeçar muitas vezes. Paulo de Tarso sabia disso, ele que havia cometido grandes enganos, ele chegou a perseguir cristãos. E quando eu falo de perseguir, é mandar matar mesmo, é algo sério, grave. Mas depois que Jesus apareceu diante dele na estrada de Damasco, seu mundo mudou completamente. De Saulo de Tarso, ele passou a se chamar Paulo de Tarso, simbolizando uma mudança espiritual. Mas ele ainda via o seu interior com muitas sombras. Como todos nós somos um misto de sombra e luzes, não é? Trevas e iluminação, ignorância e conhecimento. E ele dizia, porque não faço o bem que quero. Ele já tem a noção do que é o correto e ele quer fazer o bem, mas ele não consegue, porque ele ainda é fraco espiritualmente. Mas o mal que não quero, esse eu faço. Olha só que contraditório. O mal que eu sei que eu não devo fazer, mas esse eu faço, porque aí eu ainda me comprazo nele, porque eu ainda sou fraco. Mas tudo bem, não importa quantas vezes nós tropecemos, o importante é nos reerguermos. Tem aquela passagem belíssima de Jesus, que ele está ali com seus apóstolos, e muitos estão ali orando, não é, com fervor, falando alto, para serem observados pelos homens e assim
receber a admiração deles. Mas existe uma pessoa que está ao fundo ali do templo, de forma simples, que nem ousa levantar a cabeça, mas apenas bate no peito: Pai, perdoa-me, porque eu errei. E Jesus diz então que aquela pessoa saiu mais justificada, mais plena de Deus do que os demais, que faziam da boca para fora a sua prece. Aquela pessoa não, ela se arrependia sinceramente dos seus erros, reconhecia-os, mas decidia mudar. Assim devemos ser nós. Não devemos desanimar diante das nossas quedas, diante dos nossos fracassos, né? E assim vamos deixando as trevas da ignorância, que representam a prisão espiritual, caminhando para a libertação espiritual. Observe que o nosso conceito de liberdade é um pouco diferente do que muitas pessoas venham ter, né? Liberdade é poder ir e vir, tudo bem, é também, mas fundamentalmente liberdade, do ponto de vista espiritual, é nós nos livrarmos de algemas que retêm nossa alma no atraso. Mágoa, rancor, essa é uma algema terrível que quase todos nós possuímos. Uma algema que nós criamos para nós mesmos. E muitas vezes essas algemas causam doenças que vão se manifestar em nós, às vezes de difícil solução. São somatizadas devido à mágoa e o rancor cristalizados. Apego. Nós temos apego às vezes a ideias, a ideologias ultrapassadas, a pensamentos sombrios, apegos a coisas, ao dinheiro, à matéria, apego à juventude, apego à beleza, apego à nossa posição social, apego a cargos, a posições de destaque, apego a pessoas. Toda forma de apego nos atrasa, nos impede de sermos totalmente livres do ponto de vista espiritual, ainda que estejamos no cárcere. Lembremos que Jesus passou ali algumas horas no cárcere antes de ele ser crucificado. Em algum momento ele deixou de ser livre? Não. Ele sempre foi plenamente livre do ponto de vista espiritual. Poderiam colocar uma coroa de espinhos em sua cabeça, como fizeram. Poderiam colocar, como fizeram, pregos em suas mãos, machucar o seu corpo físico. Poderiam enchê-lo de escárnio, de desprezo, como fizeram. Poderiam até abandoná-lo, como os mais próximos, muitos deles assim fizeram. Mas Jesus jamais deixou-se prender por mágoa, por apego, de forma alguma. Seu corpo estava ferido, preso a uma cruz, mas seu espírito estava livre, completamente livre. É um conceito de liberdade diferente, mas que a doutrina nos traz. Aliás, o próprio nosso Mestre Jesus nos traz, não é? Para aqueles que conseguirem entender os conceitos para além das alegorias. Egoísmo também, a questão 913 de O Livro dos Espíritos nos diz que o egoísmo é o mais radical de todos os vícios, de todos os males, porque dele se originam todos os outros problemas humanos, como o orgulho, a vaidade, o apego. Orgulho também, né? Que é quando uma pessoa se acha melhor do que a outra. Talvez pensando assim, ninguém se admita orgulhoso, mas nós podemos citar alguns exemplos de atitudes orgulhosas. Quando alguém vem e nos contraria e nós nos sentimos incomodados. Se nós pudéssemos verbalizar ali naqueles breves segundos de incômodo, nós diríamos: como ousa essa pessoa questionar a minha ideia, a minha atitude, me corrigir? Todo o incômodo, isso é o melindre, não é? Esse incômodo quando alguém nos corrige, ou nos adverte, ou nos pondera, e aquilo, né, se choca com a nossa visão de mundo e nós nos sentimos incomodados. É o melindre, fruto do orgulho. Orgulho, então, é aquele sentimento de nos acharmos superiores a outro. Quando, por exemplo, devido
alguma pigmentação da nossa pele ser mais clara ou mais escura, nos achamos melhores do que o outro. Sendo que espiritualmente, nós somos filhos de Deus. Podemos reencarnar aqui no nosso país, podemos reencarnar na Dinamarca, podemos reencarnar na Nigéria, podemos reencarnar no Japão, conforme for a nossa necessidade evolutiva. Podemos reencarnar em outro planeta. A nossa forma física, o nosso gênero, se nascermos como homem, como mulher, se nascemos aqui ou acolá, isso não nos diz nada do que somos espiritualmente. Está mais do que na hora nós possamos nos enxergar como espírito que somos, sem qualquer diferença. É claro que temos as diferenças individuais, né? Ainda bem. Tem uma música interessante, né, de Tom Jobim, que diz: se no mundo todos fossem iguais a você, que maravilha viver. Na verdade, seria muito chato se todas as pessoas fossem iguais. Se todos tivessem a mesma forma física, o mesmo jeito de ser, o mesmo jeito de se expressar, o mundo seria muito sem graça, seria monótono, seria sem sal. Já pensou se nós tivéssemos todos os dias que comer apenas arroz, com o mesmo tipo de tempero? Um dia, 2 dias, um mês, um ano, a vida toda, morreríamos. Não aguentaríamos mais ver arroz na nossa frente, teríamos pesadelos com arroz. A verdadeira culinária saborosa é aquela que tem diversos ingredientes, porque cada um deles traz uma proteína diferente, um aminoácido, uma vitamina, sais nutrientes necessários e diversificados para o nosso corpo físico. Assim é o mundo, por isso que vivemos em contato com as pessoas que têm histórias diferentes da nossa, porque essa diversidade que vai nos trazer riqueza de aprendizado pelo contato. Nós só aprendemos algo novo com o semelhante se ele tiver algo novo a nos ensinar, se ele tiver uma história diferente da nossa. E aí existe uma troca, uma permuta de ideias, de conhecimento, de sentimentos entre diferentes. Já paramos para raciocinar sobre isso? Está mais do que na hora. O mundo pede e clama por isso. E a nossa Terra, que está evoluindo, passando de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, não conseguirá fazer essa transformação necessária sem que todos nós tenhamos deixado essas algemas de lado. Maledicência, né? Aquele vício de nós falarmos mal do nosso semelhante, principalmente quando ele não está perto de nós, porque se ele fica perto de nós, ali a gente muda o discurso. É um vício que quase todos nós temos. Em geral a gente pensa em vício como o álcool, o tabaco, a jogatina, mas existem outros tipos de vícios também, vícios morais, como a maledicência e a ignorância. Existe uma frase famosa de um pensador que é mais ou menos assim: se você acha que a educação, que o conhecimento é caro, tente a ignorância. É muito pior. Ou dizer para um empresário: se você acha que é caro investir na formação dos seus empregados, tente mantê-los sem conhecimento, sem informação nenhuma, para você ver o custo que isso vai trazer para a sua empresa. Se você acha que a escola do seu filho é cara, e aqui a gente fala muitas vezes de caro no sentido de preço, mas pode não ser no sentido de tempo, porque para adquirir conhecimento é necessário esforço, dedicação, tempo, renúncia às vezes da festinha, do final de semana com o lazer, para nós ficarmos estudando para uma prova. É caro isso, estamos deixando ali aqueles momentos de lazer de lado. Mas a ignorância é muito mais cara, tenho a certeza disso. A ignorância nos prende porque ela limita a nossa visão, ela coloca uma viseira de cavalo. A partir do momento que o contrário, quanto mais nós estudamos, quanto mais nós conhecemos, mais nós ampliamos os nossos limites e o nosso horizonte passa a ser mais largo. E aí falamos das asas, né? Felizmente nós temos asas espirituais que nos levam à plena liberdade, como o perdão. Não há como nós atingirmos a evolução plena sem nós perdoarmos ao nosso semelhante. Não tem como.
Nós não vamos adquirir as nossas asas de anjo aqui no sentido metafórico, não no sentido literal, sem nós plenamente perdoarmos aqueles que nos ofenderam, por piores que tenham sido as ofensas, por piores que elas sejam. Não adianta. Ninguém passa na evolução sem conseguir perdoar. Renúncia. Tem um livro maravilhoso que se chama Renúncia, escrito por Emmanuel através de Chico Xavier. Recomendação para quem quiser uma boa leitura. Quando uma pessoa, não há como nós progredirmos, nos libertarmos plenamente sem renunciarmos a algumas coisas. Às vezes renunciarmos ao nosso tempo para um trabalho voluntário. Renunciarmos ali às vezes ao nosso orgulho, à nossa vaidade, para nos calarmos diante de um tolo. Porque tem certas pessoas que, por mais que nós tenhamos paciência, ela não vai mudar de ideia. Não há o que fazer. Respeitemos o tempo dessa pessoa, cada um tem o seu. Renunciarmos àquele nosso ímpeto de colocarmos ali a verdade, de esclarecermos. Às vezes, talvez motivado por orgulho, por vaidade. Temos a sabedoria de falarmos para quem quiser nos ouvir. E não impor a nossa vontade a outras pessoas. Jesus não fez isso. Diante ali de César, ele se calou, porque ele sabia que ele falou algumas coisas, mas ele não falou tudo o que ele poderia, porque as pessoas não teriam condição ali de compreender. Compaixão é o que está faltando também no nosso mundo. Vivemos uma epidemia de falta de compaixão. Compaixão é quando nós enxergamos a dor alheia e nos compadecemos. Mais do que isso, esse sentimento de identificação com a dor do semelhante, que passa a ser também minha dor, nos leva a querer fazer alguma coisa para aliviar o sofrimento. Porque aquela compaixão que fica distante é uma compaixão inútil, estéril, que não obra, que não opera. Tem que ser uma compaixão que faz, que realiza, uma compaixão caridosa. Humildade, reconhecemos como iguais que somos, nem melhores, nem piores, independente das nossas condições materiais, sociais, culturais, religiosas. Porque tudo isso que é do mundo, que é material, representa a nossa personalidade nessa existência, mas é transitório, é temporário. Nossa vida verdadeira é espiritual. Por isso nós temos essa humildade de respeitar o tempo de cada um e deixar que os outros sejam diferentes como nós também queremos ser diferentes. Tolerância, nós já dissemos bastante a respeito. E o conhecimento, o oposto da ignorância. O maior benefício que os pais podem fazer para o filho é a educação. A educação moral, aquela que ensina valores, que ensina o seu filho a respeitar o que é do outro, a entender que a sua liberdade ela tem um limite, que é quando começa a liberdade do seu semelhante, que você não pode fazer tudo, que você tem que respeitar regras, leis, respeitar as pessoas mais velhas, as crianças, tem que respeitar aos pais, aos professores. Isso se aprende em casa. É também reforçado na escola, mas essa educação moral principalmente vem dos pais. Na escola ele vai, além de reforçar aquele entendimento moral, vai aprender as disciplinas necessárias para adquirir conhecimento. Português, matemática, geografia, estudo de línguas, estudo das ciências, ampliando o seu limite. Ah, mas meu filho estuda numa escola muito ruim. Não tenho condição de pagar ótimos colégios. Mas você pode dar uma ótima educação para ele em casa. E felizmente hoje nós temos muitos recursos à nossa disposição de forma gratuita, pela internet. Muitos livros estão ali dispostos de forma legal para serem baixados e serem consultados pelo celular, pelo computador. É claro que nós vamos ter que pesquisar, vamos ter que nos dedicar, vamos ter que às vezes nos renunciarmos ao lazer,
dedicarmos um certo tempo para este estudo, para essa pesquisa. Mas olha que coisa interessante. Esse processo de pesquisa vai nos tornar mais fortes do ponto de vista intelectual. Eu não tenho condição, mas você pode dar alguns livros para os seus filhos. Ele pode frequentar uma escola pública, pode frequentar uma biblioteca pública para dali adquirir livros. Mas na minha cidade não tem biblioteca pública. A escola que meu filho frequenta não tem biblioteca, mas deve ter alguma instituição filantrópica capaz de doar alguns livros. Se for o caso, faça uma campanha na internet, nas redes sociais. Há pouco tempo atrás eu vi uma campanha maravilhosa de um menino que queria ser fotógrafo, bastante carente, do Nordeste, se não me engano do Ceará, ou do Pará, bom, não me lembro. E uma pessoa aqui da região de Campinas, acho que de Mogi, fotógrafa, tinha uma máquina fotográfica que ela não usava mais, e ela se compadeceu daquilo, teve compaixão, e entrou em contato com aquele garoto e doou a sua máquina fotográfica, uma máquina fotográfica boa, dessas profissionais que tiram a lente, né, que custa ali pelo menos uns R$2.000, R$3.000, era uma máquina antiga, mas que poderia realizar o sonho daquele garoto. Ela entrou em contato e doou a máquina para ele. Ele fez ali uma campanha pela internet, foi ridicularizado, foi humilhado nas redes sociais, né? Ali é o pior do ser humano às vezes, né? Infelizmente. Foi ridicularizado, humilhado, sendo que ele tinha apenas o objetivo de conseguir uma máquina fotográfica, porque ele queria ser jornalista, ele queria começar fotografando, registrar o mundo. Talvez ali desenvolver um dom artístico, que a fotografia é uma arte também, e encontrou uma pessoa compadecida que fez aquela doação. Mas ele teve que se dedicar, ele se expôs na rede social, ele buscou. Então muitas vezes para adquirirmos o conhecimento, é necessário corrermos atrás. Não vai ser a falta de dinheiro, a falta de recursos materiais, que vai ser justificativo para nós sermos ignorantes, de forma alguma. Quem tiver vontade vai ter que se esforçar, mas vai conseguir. Para finalizar, eu gostaria de deixar para vocês uma interessante história, escrita por Rubem Alves, intitulada A Menina e o Pássaro Encantado. Nós falamos há pouco do apego, não é? Que são algemas da nossa alma. Muitas vezes o apego a pessoas. Nosso ente querido partiu para o plano espiritual, nós ainda não aceitamos aquilo. Ficamos remoendo. É claro que vamos ter saudades. É claro que vamos sentir, que vamos chorar de vez em quando. Mas querer se revoltar contra Deus, querer que a pessoa volte, isso não é bom. Conta Rubem Alves que havia uma menina que tinha um pássaro completamente encantado. Os pássaros comuns, se a gente abre a gaiola, eles vão embora e nunca mais voltam. Mas esse pássaro era diferente. Ele ia e voltava. E cada vez que voltava, as suas penas exibiam as cores dos lugares por onde ele tinha passado. Uma vez voltou completamente branco, com plumas fofas como algodão, porque ele tinha visitado uma terra gelada, coberta pela neve, onde tudo era maravilhosamente branco. E então suas penas refletiam, não é, a frieza daquele local gélido. Em outra ocasião, suas penas voltaram douradas, seus penachos vermelhos como o sol, porque ele tinha visitado uma terra muito quente, muito seca, não é? E ele trazia ali o canto triste daquelas pessoas que sonhavam com as cachoeiras, com a possibilidade da água. E em cada vez ele trazia histórias diferentes e a menina se encantava com aquilo. Mas havia a hora da tristeza, a hora dele partir. Nessa hora a menina chorava, fazia beicinho. Não queria que ele fosse embora, mas o pássaro dizia: menina, é necessário que eu vá, porque o meu encanto depende da saudade. Cada vez que você estiver com saudade de mim, eu me tornarei encantado e mais bonito. E ao final eu retornarei. Mas um dia ela teve uma ideia malvada. E ela pensou: se eu prender esse pássaro numa gaiola, ele nunca mais irá embora, eu nunca mais terei saudade.
E assim foi, pesquisou uma linda gaiola de prata, comprou, própria para se deter o pássaro que se ama. Quando ele chegou, logo adormeceu e a menina foi lá e trancou a gaiola. E adormeceu também. No meio da madrugada, ela ouviu um gemido triste daquele pássaro. Ah, menina, o que você fez? Você me prendendo, eu não terei como visitar os lugares maravilhosos por onde eu ia. Eu não terei como ficar encantado, as minhas penas perderão a cor e meu canto se tornará triste. E de fato foi isso que aconteceu. Foi se passando o tempo, as suas penas foram caindo, se tornando cinzentas, feias, até que deixou de cantar. E a menina então percebeu o quão mal ela tinha feito para aquele seu amigo que ela amava. E ela então abriu a gaiola. Pode ir, pássaro, pode ir embora. Vá, mas um dia volte e me traga novas histórias e me traga novas cores. E o pássaro voou. Obrigado, menina, preciso realmente de partir, porque nós precisamos do ar, os peixes precisam das águas, e o meu encanto precisa da saudade para ele se tornar bonito. E assim ele foi, andando de um lugar para o outro, e a menina sonhava, será que ele volta hoje? Colocava um belo vestido, colocava uma flor num vaso, e ficava a esperar esse pássaro, sonhando com o momento do reencontro. Que nós possamos ter essa ideia de que se nós amamos alguém, devemos tornar essa pessoa livre, jamais prendê-la, jamais sufocarmos suas ideias, seus pensamentos, porque uma vez que nós fazemos isso, nós tolhemos aquilo que nos fez amarmos essa pessoa. Que o nosso Mestre Jesus nos ampare, hoje e sempre.